falar algo. Ah, sim. É bom que não tem ninguém, eu posso... Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Crefito 2. Hoje nós vamos ter a participação da doutora Doralice, que vai falar para a gente a atuação da terapia ocupacional na socioeducação no estado do Rio de Janeiro. Vamos aguardar um pouquinho a doutora Dora entrar, para que a gente possa bater o nosso bate-papo hoje. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a doutora Simone Nascimento, conselheira, terapeuta ocupacional aqui do Crefito 2, e sejam todos bem-vindos. E aí vamos ter agora vários assuntos da terapia ocupacional. Acompanhem os nossos sites, acompanhem as nossas redes sociais, estejam sempre atentos às nossas informações, que a gente vai estar sempre multiplicando com vocês inúmeros assuntos que a terapia ocupacional tem para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Vai vir cursos, então fiquem atentos às nossas redes sociais para que vocês fiquem bastante informados de tudo que acontece com a terapia ocupacional no Crefito 2, ok? Vamos ver se a doutora Dora ainda não... Vamos ver. Tô vendo uma galerinha entrando, sejam bem-vindos. Deixa eu só mandar aqui uma mensagem para a doutora Dora para dizer que nós estamos aguardando. Pronto. Já chamei a doutora Dora. Vamos aguardar para ver se ela entra. Para quem entrou agora, nosso tema de hoje é a atuação da terapia ocupacional na socioeducação no estado do Rio de Janeiro. A gente vai conversar um pouquinho com a doutora Dora, a experiência que ela tem lá no hospital. A doutora Dora entrando. Olá, minha querida, boa tarde. Olá, boa tarde, minha querida, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui do Crescito 2. Para quem não conhece, essa é a doutora Doralice, terapeuta ocupacional, membro da Câmara Técnica de Terapia Ocupacional na Saúde Mental. Eu gostaria, Dora, que você se apresentasse para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Eu disse que hoje você vai falar um pouquinho da atuação do terapeuta ocupacional na socioeducação no estado do Rio de Janeiro. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para aquelas pessoas que não te conhecem. Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo. Simone, olha, um grande prazer estar aqui hoje com vocês, tá? Tô nervosa, tô aqui para conversar. Isso A gente aí, vai é um conversar, bate-papo. tá bom? Então, assim, eu sou Doralice, terapeuta ocupacional. Eu atuo no sistema socioeducativo do estado do Rio de Janeiro desde 2012. Então, eu sou terapeuta ocupacional através de concurso. Então, foi o primeiro concurso no estado do Rio de Janeiro para terapia ocupacional. Antes, até tinha modalidade de terapia ocupacional, mas era um contrato e era alguma coisa era bem pontual. E não eram para todas as unidades. E aí, a partir de 2012, né, o estado do Rio de Janeiro, na Secretaria de Educação, eles puderam fazer o concurso público e aí entramos. Então, tem uma equipe legal distribuído nas unidades do Degase, e é isso. Eu atuo também no Hemorrio, então eu sou terapeuta ocupacional, junto com a Elisa, somos duas terapeutas ocupacionais aqui do Hemorrio, e a gente atende aos pacientes que fazem tratamento hematológico e oncohematológico. Hoje, a nossa conversa vai ser do Degase, então assim, vamos lá, vamos ver aí o que a gente tem. Então, para a gente começar, para aquelas pessoas que não conhecem, o que seria a socioeducação? Então, Simone, olha só. A socioeducação, ela é feita para responsabilizar adolescentes que cometem ato infracional. O que é esse tal de ato infracional? Adolescentes que roubam, né? Adolescentes que se envolvem no tráfico,
que se metem em assaltos. Então, para esses adolescentes, a legislação, a lei, impõe o cumprimento de medidas socioeducativas. E assim, qual é a contribuição que a terapia ocupacional ela pode proporcionar na socioeducação? Então, esses adolescentes, eles chegam para a gente de uma maneira assim, bem rude, sabe? Às vezes eles estão afastados da escola, assim, sabe? Um período muito longo. A questão familiar, a questão social, assim, é muito precarizada. Então, a terapia ocupacional pode contribuir muito na construção, sabe? De vínculos, de identidade com esses adolescentes. O cuidado em saúde. Às vezes, esses adolescentes, o primeiro contato que ele tem com a equipe de saúde é no Degase. Primeira vez que vai ser visto os dentes, passa pelo odonto, que vai passar pela psicologia, pelo médico, pelo terapeuta ocupacional. Então, é de uma grande importância. E para a gente começar a construir com esse adolescente uma consciência cidadã mesmo. Então, o nosso trabalho é um trabalho árduo. Esses adolescentes, a gente tem encontrado cada vez mais eles em situação de rua, assim, sabe? De muito tempo em situação de rua. Eles estão indo muito cedo para a rua, uso abusivo de múltiplas drogas. Então, a gente tem adolescentes que vai para a rua com 6, 7, 8 anos de idade. E nessa fase, que era para estar na escola, está sendo cuidado, e isso não acontece. Às vezes chega pra gente, não tem consciência corporal, sabe? Não tem consciência do autocuidado. Então, assim, lavar pé, não sabe. Alcançar os pés para lavar, sabe? Para que eu vou trocar de roupa? Lavar roupa? Se vai sujar de novo? Então, assim, o trabalho da terapia ocupacional, e fora esses meninos que estão longe da escola, esses meninos estão, por conta do poder bélico, eles estão chegando também pra gente com muitas lesões oriundas de PAF. Então, chega meninos com recém-saído de cirurgia, de membro superior, membro inferior. Então, assim, a tarefa da terapia ocupacional, a gente fica desde a parte de reabilitação até a parte da saúde mental. Então, assim, é um campo muito vasto, muito rico, muito bom de se trabalhar. Que legal, né? Para quem não conhece esse outro trabalho, né? Que acho que o terapeuta ocupacional, a gente já até falou em algumas lives aqui, a gente trabalha em tantos campos, né, de atuação, que as pessoas ficam achando que a gente só fica num determinado local, seja no posto de saúde, seja no hospital, e quanto que é importante a divulgação do trabalho do terapeuta ocupacional nos outros ambientes, né? E muito menos, né, as pessoas poderiam imaginar que o terapeuta ocupacional ia estar inserido no Degase, né? Não sabia nem qual era a importância desse Verdade. trabalho multidisciplinar, né? Somando com outros colegas, né? Com outras profissões, um prol de um jovem infrator, né? Que chegou a conhecer vocês, né? Para poder ter essa assistência à saúde que até então para ele era inexistente, né? Ele nem sabia que É tinha essa verdade. possibilidade. É E me diz verdade. uma E assim, coisa, assim, esses adolescentes quando chegam assim para vocês, eles acabam tendo assim muitas dificuldades, né? Como você falou em relação de AVDs. Como é que a gente pode chegar assim e falar assim da importância da orientação do TO nesse aspecto? então, a gente tem alguns desafios para enfrentar, porque a gente tem um quantitativo de adolescentes, né, dentro do alojamento. A gente tem hábitos de situação de rua, então meninos que não criaram hábitos de higiene, e aí isso também gera, né, violência, né, porque eles impõem para que, né, tenha um mínimo. O trabalho de terapia ocupacional na unidade, a gente atua também dentro dos alojamentos. Vou falar rapidamente aqui uma coisa assim surreal que a gente vivenciou na nossa unidade. A gente estava com um grande problema da questão dermatológica. Então, os adolescentes passavam pela médica, tomavam remédio, faziam de tudo para a gente tentar descobrir por que aqueles adolescentes permaneciam sempre com a pele, sempre com questões. E aí a gente começou as nossas visitas aos alojamentos. E aí a gente quis saber como é que eles fazem com a quentinha, com a comida, com o biscoito, como é que se lava os objetos deles, como é que arrumava a cama. A gente queria entender. Os meninos brincavam de colocar comidinha para atrair os bichinhos, rato, barata, e punham as comidinhas para o lado de fora para que os bichos viessem. E aí a gente conversou sobre isso. Teve uma coisa assim que a gente não acreditou, na questão da dermatológica. Os adolescentes, a gente entrando e conversando, tentando descobrir como é que era esse convívio, né, esse ambiente.
a gente descobriu que os meninos faziam uma coisa inédita, muito criativos. Eles precisavam de água em quantidade, né? Para lavar o alojamento, lavar toalha, cueca, lençol. Sabe o que os meninos estavam fazendo? Eles estavam fechando o vaso, dando descarga e utilizando aquela água para lavar os alojamentos, Nossa. os lençóis, roupa íntima. Olha Quando a isso. gente descobriu, quando a gente começou a vivenciar esses espaços, né, desse cuidado, a gente começou a atuar nesses espaços, nesse cuidado com esse menino lá dentro. A gente fez a descoberta, acabou a questão dermatológica. Você E vê, aí, um ato a gente simples, né? nunca imaginaria que eles teriam essa ideia, sabe? E que trazia tantos agravos. Então, assim, é um trabalho árduo, sabe? De cuidado em saúde. Então, é olhar esse adolescente, tudo nos interessa, sabe? Nos interessa os dentes desse menino, nos interessa essa higiene bucal, nos interessa esse banho que esse menino toma, nos interessa esse espaço limpo, arejado, a boa convivência. Então, assim, são muitas possibilidades. E com a questão, como eu tinha falado anteriormente, que esses meninos ficam muito tempo em situação de rua, a gente acaba que eles chegam para a gente com muito atraso na vida escolar. E às vezes fica difícil da gente descobrir se esse menino ainda não aprendeu a ler e escrever, que é comum. Não aprendeu a ler e escrever por conta do uso abusivo de substâncias, por falta de proteína lá, faltou alguma coisa lá na gestação, no nascimento, na primeira infância, a gente não sabe, ou se esse menino tem realmente alguma questão. Então, para a gente também é um campo muito rico. A gente faz estimulação cognitiva, sabe? A gente faz as avaliações e a gente está próximo desse menino. O tempo que ele está com a gente é uma oportunidade de cuidado, um cuidado ampliado mesmo. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal a gente saber até quais são as outras possibilidades. Eu queria até saber assim com você, quais são os tipos de medidas socioeducativas aplicadas para o adolescente autor desse ato infracional. Então, cada medida vai ser aplicada mediante a que ato foi esse, se houve gravidade. E aí, tem as medidas que vai desde as mais simples até as mais, né, para atos mais graves. Então, os atos mais graves tem a internação. A internação é a privação de liberdade mesmo. Então, são unidades fechadas. Tem espalhado pelo Rio de Janeiro. A gente tem também a semi-liberdade. Esse adolescente, ele fica durante a semana, né, internado, frequenta a escola, tem os atendimentos todos, faz curso, final de semana vai para casa. Tem a LA, que é a liberdade assistida. Esse adolescente também pode estar no seu ambiente de casa e ele, periodicamente, ele precisa ir para se apresentar, para dizer como é que está a vida escolar, para dizer como é que está em família. E tem a prestação de serviço comunitário também. E a medida também ela pode vir né, da maior para menor. Ele pode pegar uma internação, depois pegar uma semi-liberdade, depois pegar uma LA, ou, dependendo do ato infracional, ele pode ir direto para a LA ou para prestação de serviço, entendeu? É assim que se aplica. E assim, eu queria até saber com você, esse adolescente, né, ele consegue, assim, ele sai um dito ressocializado? Então, essa é o grande desafio, né? É o que todo mundo quer saber, toda a sociedade quer saber. Porque no inconsciente coletivo, assim, no senso comum, as pessoas acham que esses meninos não têm jeito. Que esses meninos são incuráveis e que esses meninos têm que ficar lá mesmo. Na verdade, quando a gente tem esse atendimento para esse adolescente, porque a medida ela tem um plano pedagógico, sabe? Ele não fica lá, não. Ele tem todo um processo para ele vivenciar e ser acompanhado. Ele é acompanhado por um assistente social, pelo um psicólogo e pelo um pedagogo. Tem escola dentro da unidade de internação e esse menino, ele é acompanhado. E aí, quando esse garoto sai, ele já teve um tempo para vivenciar algumas experiências. Um curso profissionalizante, né? Ele já teve a atenção em saúde e ele tem os encaminhamentos. Muitos adolescentes nossos saíram e já estão cursando faculdade, meninos que desfilaram no Fashion Week, acredite, sabe? Passaram o teste. Meninos que foram para o teatro, meninos que trabalham em escola de samba, produzindo o carnaval, meninos que constituíram família, meninos que estão trabalhando, meninos que saem e depois voltam
para contar como que está a vida, para fazer serviço também. Tem um adolescente lá, que agora é de adulto, né? Ele veio e continuou dando aula de capoeira para os meninos. Então, a gente tem um número menor de adolescentes que voltam para casa e nada mudou. Às vezes, o território dele, o tráfico, continua no mesmo lugar. Às vezes, o tráfico é dentro da casa dele. Às vezes, a situação não mudou. A escola, que esses meninos normalmente eles saem da escola muito cedo, eles evadem muito cedo. Então, vai continuar sem escola, vai continuar sem perspectiva, vai voltar para o mesmo lugar e nada mudou. Então, assim, a gente tem um número menor de adolescentes que às vezes precisam de um tempo maior para que haja essa mudança. Mas a gente tem, sim, muitos casos de sucesso. Cara, isso é muito legal, porque assim, nós, enquanto sociedade, né, a gente tem esse preconceito, né? Uma coisa que as pessoas não têm essa consciência, não têm essa ciência. E é muito legal também as pessoas que estão participando da live ter esse conhecimento, né? Do que se faz dentro desse espaço, qual é o trabalho oferecido a esses adolescentes. E saber que vocês fazem um trabalho para que ele volte a ser inserido na sociedade da melhor forma possível, sabendo, como você mesma disse, que alguns, infelizmente, né, acabam retornando para o quadro de marginalidade, devido à sociedade, o espaço que ele reside, né? Então, isso é muito legal as pessoas saberem que tem um trabalho, que existe uma equipe dedicada a isso, né, para poder proporcionar a esses adolescentes, esses jovens adolescentes, que às vezes não tiveram, como você mesma disse, essa oportunidade em sua casa, né, no local onde mora. Nossa, isso é muito legal, isso é muito bom as pessoas saberem, né, dessas possibilidades de ações, né, que vocês conseguem proporcionar. Isso é muito bom. E aí lá vou eu, né, com mais uma pergunta, né? Por que que o número de adolescentes que cometem esses atos, né, cresce tanto? Então, a gente vai contextualizar. Todas essas questões referentes aos adolescentes com medida socioeducativa é social. Então, assim, você vai ver, a maior parte desses adolescentes vivem abaixo da linha da pobreza, são extremamente pobres. Eles residem em espaço, loteamento, são espaços que nem urbanizados estão e nem são reconhecidos como espaços, sabe? Não chegou asfalto, não chegou água encanada. Esses meninos, em sua maioria negros, vivem no território de intenso confronto. O acesso à escola dificultado. Essas famílias, muitas vezes, esses adolescentes, são eles que provêm o sustento para casa. É recorrente, eles moram com quem são os responsáveis por ele. Ou é uma mãe ou uma avó que precisam sair para trabalhar, para trazer o dinheiro para casa, quando trabalham. Esses adolescentes, desde muito cedo, ficam sozinhos. Então, são crianças que vão se criando, se cuidando. E aí a gente percebe que faltou tudo. Faltou tudo para esse menino. Quando ele chega a cometer ato infracional, vai buscar essa trajetória desse adolescente. E tem um crescente desemprego, aumento de violência, a gente está percebendo, aumento da pobreza. E aí a gente vai ver o reflexo disso tudo, né? As políticas públicas que não são efetivas, né? E o desamparo total e o aumento da pobreza, o crescimento, e é isso. E eles vão mesmo para roubar, vão para fazer dinheiro. O tráfico, né, é muito atraente, porque é um dinheiro, né, rápido. Com uma semana eles já estão com dinheiro. Eles não precisam ter grandes escolarização. Então, para ficar com um radinho, eles não precisam estar alfabetizados, eles precisam ser mais espertos, terem mais ariscos, né? Então, eles começam fazendo atividades compatíveis. Claro que eles não vão alcançar algo mais complexo pela escolarização. Então, coisa que precisa fazer muita conta, isso alguns vão ter algum problema. Mas a sua grande maioria, eles conseguem um trabalho. Então, esse dinheiro vem muito rapidamente. Né, e para a gente sabendo que, né, o mundo que a gente vive, em especial o Brasil, no nosso caso, a gente está falando do estado do Rio de Janeiro, né, a gente acaba sabendo que
A facilidade para essas crianças, para esses adolescentes nas comunidades, se tem, né? A gente não pode negar, né? E o importante de vocês estarem ali, até mesmo fazendo esses grupos de conversas, né, para que eles possam contar um pouco mais sobre, né, a sua vida, como é que chegou até ali, e se expor também ver que existe uma luz no fim do túnel. Existem perspectivas de vida, né, que eles podem estudar, melhorar de vida, como você mesmo inicialmente falou, muitos cursando faculdade, tendo família, né, tendo emprego. Eles precisam ter essa percepção, porque como você falou, muitas das vezes, como são esses os provedores de renda, né, eles precisam sustentar suas famílias, mas não conseguem ter uma outra, né, visão, outra perspectiva, não é? E às vezes, eles nem acreditam no próprio potencial. Eles não são treinados a sonhar. Os nossos, a gente desde pequenininho, né? Eles já crescem, a gente já estimulando, já sonhando com eles. Esses meninos não têm sonhos. É Eles não muito têm sonhos. difícil. Você vai começar a conversar a respeito de profissionalização com eles, pensaram em quê? Eles vendem bala, fazem malabares, tomam conta de carro, trabalham lava-jato, ajudam como pedreiro, sabe? Essas são as áreas mais próximas da realidade. Quando a gente começa a mostrar para além da comunidade as possibilidades, então, assim, eles colam muito rápido, porque eles conseguem abrir o horizonte, sabe? Abrir, ter perspectiva. Esses meninos precisam que pessoas mostrem para eles que existem mais coisas além da comunidade e além dos ilícitos. Às vezes eles são apresentados para o ilícito muito cedo e não é apresentado outras coisas. Saem da escola muito cedo, então não apresentam para eles lápis, caneta, lápis de cor. Não é isso que é apresentado. É apresentado às vezes uma arma para ele, entende? E a gente começa a apresentar outras possibilidades, sabe? E mostrando que eles têm habilidades, que eles têm potencialidades e que eles podem ser o que eles quiserem. E não é incomum, tá? Quererem ser, sabe o quê? Bombeiro, marinheiro. E é a coisa mais linda, porque eles começam a acreditar que é possível, eles começam a construir isso. E eles vão querer buscar o sonho deles. Mesmo que depois eles voltem para aquela realidade, a semente foi plantada. Então eles voltam sabendo que para ser da Marinha, precisa estudar, precisa completar o estudo. Para que eles possam ser do bombeiro, eles precisam passar por uma prova. E aí eles já se animam para continuarem estudando, sabe? Então a gente muitas vezes planta uma sementinha que vai crescer, que vai dar bons frutos. E a gente depois consegue ter contato com esses meninos e saber como que está a vida. Assim, como que a vida pode ser modificada com uma apresentação, né, de coisas que para a gente é tão simples, né? Cara, isso é muito legal. E assim, quando você fala em relação de eles entrarem muito cedo, né, para essa questão do, né, ilícita, é assim, qual a idade que o adolescente responde por esses atos infracionais? Isso. Olha, até os 11 anos, os atos que os adolescentes fazem, criança no caso, né, até os 11 anos, eles têm medida protetiva, eles vão com abrigo, né, é outra medida de atenção a essa faixa etária. A partir dos 12 anos, eles já podem ser responsabilizados pelos atos infracionais deles e eles vão cumprir medida socioeducativa. E eles podem chegar a 21 anos. Então, eles cumprem medida e não é incomum esses meninos chegarem muito cedo para a gente. Chega lá, ainda não estudaram, sabe? Não tiveram tempo nem de sentar no banco escolar para aprender a gostar de estudar. E os meninos podem ficar até 18 anos com a gente, podendo se estender até 21 anos. Porém, o tempo máximo de cumprimento de medida socioeducativa de internação são 3 anos. Não excede esse período. Ah, entendi. Então, assim, o limite, então, né, de anos de idade seria esse. Mas tem, assim, Isso, como se fosse um limite máximo de anos de para tempo. internação? Isso. O adolescente, ele cumpre, mesmo com um ato infracional muito grave, ele pode cumprir até 3 anos. Esse é o tempo máximo de internação para um adolescente.
Então, nesses 3 anos, vocês fazem esse tratamento, né? Esse acompanhamento multidisciplinar, Acompanhamento. né? E aí Isso. vocês acabam trabalhando com eles essas questões, principalmente pela parte laboral também, né? Para que eles possam, Sim, né, sair com uma ideia de ofício, alguma coisa assim, não é isso? sim, E sim. assim, qual é a proposta? Que aí eu acho que eu vou entrar um pouquinho mais na política, né? Já que a gente está falando do Estado, vamos entrar um pouquinho mais nas políticas públicas. Qual é a proposta assim, no Senado, né, da diminuição da maioridade penal? Então, esse é um ponto que sempre volta e as pessoas assim discutem muito sobre isso. No senso comum, né? Você olhando só o panorama, vendo os noticiários, vendo esses meninos roubando, e aí todos dizem que nada acontece, que eles vão para lá e não são ressocializados de nada, e ficam né, desejando que medidas mais duras sejam tomadas. Ainda que essas outras unidades para maiores estejam superlotadas, que no regime para adulto não tem isso de escolarização, curso profissionalizante, equipe, não tem esse acompanhamento, isso é para adolescente. Se a gente for pensar de começar a punir o adolescente como maior, ele vai para aquele lugar lá. Então acabou esse plano, esse projeto individual aí de atendimento para o adolescente. E aí a gente só vai continuar enchendo as instituições. O adolescente ele ainda está em desenvolvimento. Então, esse adolescente, o sistema nervoso central dele ainda está em desenvolvimento. Então, esse adolescente, ele não pode ser tratado como adulto, porque ele ainda não é adulto. E a medida socioeducativa, ela sim responsabiliza. Todas as pessoas acham que vamos diminuir para responsabilizar mais rápido. Vamos construir escolas, né? Vamos ver o que nós temos das políticas assistenciais, né? Vamos ver se esses territórios, essas crianças estão sendo cuidadas, tem comida para comer. Vamos ver como é que está lá. Essas crianças, eles vivem numa precariedade, sabe? Esgoto a céu aberto. Então, a gente tem muitas coisas antes para fazer, antes de construir outras instituições totais. Então, a gente precisa fazer com que as políticas públicas sejam efetivas, as políticas assistenciais sejam efetivas, né, para que esses adolescentes tenham acesso mesmo a esse direito lá da Constituição Federal, né, direito à habitação, ao ambiente seguro, né, a ser criado pelos responsáveis. A gente tem o ECA, né, que assegura também esse cuidado ao adolescente e à criança. Só que a gente esquece essa parte anterior e a gente quer resolver, achando que criando mais instituições totais, a gente vai resolver o problema da violência. A gente não vai resolver o problema da violência. O problema da violência, com os adolescentes, a gente vai começar lá atrás, né? Desde lá do planejamento familiar, né? Esse acompanhamento, a creche, a gente vai cuidar dessa criança, a gente vai assegurar que ela esteja alfabetizada, que ela esteja indo para a escola, que ela esteja alimentada, que ela seja cuidada pelos pais, livre de violências, livre do álcool, livre das substâncias tóxicas. Então, se a gente garantir isso, a gente não vai precisar construir mais presídios. A gente não vai precisar ficar achando que a solução é responsabilizá-los mais cedo. Né? Essa diminuição da maioridade penal parece que é a solução. A gente não está olhando para o problema. A gente está querendo tapar com peneira. A gente está vendo como é que estão os presídios aí. A gente está vendo, a solução não é essa, não é o cárcere, não é colocar todo mundo no cárcere. Esse não é a saída. A saída é isso aí, efetivar as políticas públicas assistenciais, né? É o social. A gente vai mexer aonde tem que ser mexido. Não, e é importante as pessoas conhecerem sobre isso, porque assim, muito se publica na mídia, né? A gente vê isso direto nos jornais, né? Que querem reduzir a idade penal, mas esquece que com a educação que a gente transforma esse adolescente. Essa criança, como você disse, né? Desde lá muito precoce, a gente tem que educar essa criança o quanto antes, né? Então não adianta eu construir mais presídios, fazer esses centros de socialização, enfim, crescer toda uma demanda, né, prisional, se eu posso ofertar para essa criança educação,
Eu acho que um país com educação é um país que vai trazer não só transformações de uma sociedade como um todo, mas dar um projeto para essa pessoa, né, para essa criança muito pequenininha, né, vamos dizer, essa criança que recém nasceu e que vai ter todo um desenvolvimento independente se ela more, né, se ela resida num lugar, vamos dizer assim, menos favorecido, porque a sociedade esquece, né, marginaliza essas crianças que estão naquele ambiente, mas pouco se faz. Né? Então, a gente tem que ter essa conscientização que não adianta eu fazer inúmeros serviços se eu não trabalho com o básico, com a educação. Né? A É educação isso. transforma a vida. Né? Como você falou, muitos deles chegam para vocês sem saber ler, sem saber escrever. Né? Eu acho que nunca foi apresentado a um lápis, a uma caneta, né? Para poder, às vezes, expor num papel os seus sonhos, que devem ser inúmeros. Quem não tem sonhos, né? Nós temos sonhos. Então, por que de não proporcionar para essas crianças um sonho de um futuro melhor, né? É Isso é verdade. sem dúvida, é assim, essencial para o desenvolvimento da criança, né? Então, acho que isso é de grande valia, de grande importância. Eu queria que você falasse um pouquinho do resultado social. Então, a gente tem ganhado alguns prêmios também por aí. A gente foi premiado pelo Ministério da Saúde no Laboratório de Boas Práticas. Então, a gente teve a oportunidade de já ir a Brasília 3 vezes, sabe? A gente tem um projeto também de multiplicadores de saúde, onde os adolescentes tiveram oportunidade também de ir a Brasília. A gente consegue fazer com que esse adolescente vá para a escola e ele consiga, sabe o que? Passar no Enem. A gente teve premiação também de redação dos adolescentes. A gente consegue, às vezes, com mais esforço pessoal, sabe? Porque a gente está vendo que as políticas públicas, elas deixam um pouco, né, a gente um pouco mais sozinho em alguns momentos, mas a gente tem conseguido colher muitos bons frutos. A gente tem parcerias, a gente tem projetos também, quando os meninos saem de lá, para que eles consigam continuar no mundo profissional, sabe, no mundo do trabalho. Então, a gente tem colhido bons frutos dessa nossa atuação no sistema socioeducativo. E a gente tem conseguido também ser referenciado para o Brasil, pelo Ministério da Saúde. A gente tem conseguido, com as nossas boas práticas, nossas ações, né, a gente tenta multiplicar as nossas boas práticas nas outras unidades e a gente tem conseguido um reconhecimento. E fora a questão também da família, né, que a gente nem tocou. Essa família também ela é assistida e essa família também pode começar a sonhar, começar a ter consciência dos serviços que tem disponíveis para que ela possa acessar também, sabe? Então, assim, o trabalho tem sido árduo, difícil, mas a gente tem conseguido muitos bons resultados. É isso. Não, isso, Consegui isso é responder? muito bom, porque assim, não fica só pela questão, né? Bom que você trouxe a família, porque eu ia trazer, né, a família. O bacana de saber que não fica apenas uma coisa entre as paredes da instituição, né? É para além. Porque muitas das ações que vocês fazem ali, né, intramuros, elas precisam ser extramuros, né? Vocês Uhum. precisam levar para essa família esse acolhimento, né, do que está sendo feito, quais são as propostas a curto, a médio e a longo prazo, porque eu sempre falo, a nível de terapia, eu sempre falo que toda terapia que a gente acaba fazendo, né, terapia ocupacional, é uma via de mão dupla. Não adianta só eu, quanto profissional, estar ofertando e o meu cliente não está recebendo, e vice-versa. O meu cliente está demandando e eu, quanto terapeuta, não está, né, suprindo aquela necessidade. E o bacana de ter essa tríade, né? A criança, o adolescente, a família, o terapeuta, no caso, né, de vocês, uma equipe, ter esse suporte familiar para que vocês possam proporcionar juntos um sonho de futuro. Né? Imagina as É, mães, nas famílias tão fragilizadas, porque a gente sabe que nem toda família, né, é permissiva. Pelo contrário, ela já tentou algumas vezes outros viés e foi frustrado.
E o bacana de vocês fazerem esse trabalho conjunto é mostrar para a família que existem sim outras possibilidades. É. A lógica da atenção à socioeducação não é de instituição total, instituição fechada. A gente não se fecha em si. Então, todos os nossos recursos têm que ser disponibilizados na rede. Então, a gente precisa acionar essa rede. A família também. Na questão da saúde do adolescente, a gente tem a PNAE-SAIRE, que é a Política de Atenção Integral à Saúde do Adolescente. E nessa política, ela deixa muito clara quais são os dispositivos que a gente precisa lançar mão. A gente não pode se fechar. E a responsabilidade do adolescente não é a responsabilidade do Estado somente. Todos nós temos a nossa parcela. A sociedade também é responsável por esse adolescente. Às vezes não fica muito claro isso, mas toda a sociedade é responsável por esse adolescente. Esse familiar, ele é responsável por esse adolescente. E faz parte do acompanhamento a assistência à família também. Então, essa família, às vezes, ela está passando por esse momento. A mãe está desempregada, tem muitos filhos, e aí ela recebe orientação porque ela vai, né, precisar deixar essas outras crianças em algum lugar seguro, ela vai precisar arrumar trabalho, ela vai precisar se organizar para estar vindo visitar esse adolescente, para acompanhar na escola, para saber como é que está na escola, que é como se estivesse em casa. Ele continua sendo o responsável. É interessante que lá na minha unidade, lá no CAI Belfor Roxo, as mães, eles têm o grupo das mães. Começou um projeto com uma funcionária que trabalhava na cozinha e via a dificuldade dessas mães de chegarem até a unidade. Então elas vinham de longe, cansada, às vezes precisando usar o banheiro, às vezes com muita fome. E ela ficou muito incomodada e começou a pensar como poderia ajudar. Eu sei que esse projeto hoje já é uma ONG que está formalizando como instituição, tem equipe de psicólogo, tem muitos voluntários. Essa casa-mãe, os responsáveis, que pode ser mãe, pode ser o pai, pode ser o responsável, eles chegam, eles descansam, eles tomam água, eles fazem uma refeição, eles utilizam o banheiro. Às vezes, eles, né, os mais pobres, às vezes precisam de um auxílio, precisam de uma roupa. E essa ONG, a Casa das Mães, ela proporciona isso. Ela até ganhou um concurso Marisa ano passado de boas práticas. E são espaços que existem, que às vezes não aparecem na mídia, né? A gente vê sempre que essas unidades estão lotadas, essas unidades estão tendo rebelião. O noticiário sempre vai querer mostrar o pior das instituições. Não interessa, muitas das vezes, mostrar todo o trabalho árduo que está por trás, os parceiros, os voluntários, sabe? A sociedade engajada, porque tem muitas pessoas, tem igrejas engajadas, a gente tem uma pequena multidão, sabe? Trabalhando para que esses meninos possam ter uma vida completamente diferenciada do que eles estão tendo até o momento. Então, assim, são muitos projetos muito bacanas que estão acontecendo, que fazem um trabalho belíssimo, um trabalho lindo, que muda vidas, sabe? Que ampara essa família no momento mais difícil e que às vezes nem fica divulgado, né? A gente fica sabendo só das mazelas. As mazelas já estão postas aí, todo mundo já sabe. Vamos ver o que tem de novo, o que tem de bacana acontecendo, o que eu, enquanto sociedade, posso fazer. O que cabe a mim? O que cabe a mim? Né? Isso é muito legal, as pessoas até terem essa, né, vamos dizer assim, essa conscientização, e é importante esse nosso bate-papo, porque é um assunto que muitas das pessoas ou desconhecem ou ignoram, né? A gente sabe disso porque quando você fala que cada um de nós somos responsáveis, as pessoas não querem ter essa mazela, né? Não querem ter essa culpa muito próxima. E é importante saber das ações que são realizadas, né? Como a gente está falando no nosso estado, para poder dizer que essas crianças, esses adolescentes, eles não estão lá jogados. Existe um trabalho sério,
com uma equipe dedicada, diferenciada, executando atividades com propostas, com objetivos, e simplesmente eles não estão apenas lá como pessoas, né, para ocupar um espaço físico. Isso é muito legal para as pessoas conhecerem, as pessoas que também estão na nossa live multiplicar essa informação, porque como você falou, as mídias, né, seja por televisão, pela rádio, né? A gente está aqui pelo Rio de Janeiro, a gente escutou muito, né? Nessas últimas 24 horas, nessa questão, né? Da bandidagem, a gente também precisa ver o outro lado, que existe um trabalho, sim, né? Sendo feito com esses menores infratores, né? Que é importante o conhecimento, e aquelas pessoas que não conhecem, né? Não deixar isso, vamos dizer assim, esquecidos. Pelo contrário, vão buscar informação. Isso. E vamos ver de que forma que a gente pode cooperar. Às vezes a pessoa pensa que tem que ir lá. Não, não precisa ir lá. Vamos ver como é que está a questão de escola. Muito interessante que em Belford Roxo a minha unidade é em Belford Roxo. Eu fiquei chocada quando eu descobri que tinham 52 escolas. Aí eu fiquei pensando assim, gente, e com uma população absurda. Aí eu fiquei pensando, gente, tá alguma coisa errada aí. Precisa de mais escolas. Então, assim, a gente não se atenta para isso. Alguém já parou para pensar número de escola em Belford Roxo? Não, é uma coisa que a gente não... Mas e aí? A gente precisa pensar em algumas coisas. A gente precisa começar a olhar. Se você reparar, quantas crianças tem sozinhas na rua? Então, pensa, uma criança que já está em situação de rua, aos 7, 8 anos de idade, quando ele tiver com idade para a internação, são os 12, olha quantos anos ele já esteve na rua. Não vai ser muito mais difícil o trabalho e que não precisaria nem chegar até. Então, será que tem alguma coisa para a gente fazer nessa primeira infância? Vamos lá. Tem creche? O que que tem? Vamos começar a pensar o que que tem. Quem são as pessoas que precisam ser provocadas para olhar para essas questões? Então, para ser modificada a questão de escola, onde que a gente tem que buscar? Para a gente saber se tem creche, para que a gente também não se preocupe, essas mães trabalham, né? Vamos lá, uma criança de 8 anos vendendo bala no sinal. Aí vai falar, não tem mãe, não tem responsável. Gente, esse dinheiro vai vir para casa, para virar comida. Então a gente tem que começar a olhar com outros olhos. Viu como que aumentou o número de população de rua? Às vezes a gente não quer olhar isso. Tem famílias inteiras em situação de rua. E não é família que não tem trabalho. Às vezes a pessoa tem trabalho, mas não tem o recurso financeiro suficiente para pagar o aluguel. E aí a gente passa por criança, adolescente, a gente não se importa, a gente só não quer ser assaltada por eles. A gente passa, a gente só quer segurar a bolsa e não ser assaltada. É só isso que... Mas a gente precisa, né, começar a olhar diferente, prestar atenção no que está sendo apresentado para a gente. O cenário está pintado e a gente age como se fosse natural uma criança, 7 anos de idade, sozinha. O nosso filho com 7 anos de idade já está perambulando pela rua sozinho. Quais são os perigos que essas pessoas estão na rua? Né? Que tipo de aliciamento vai ter para uma criança de 8 anos na rua, 9 anos na rua? Essa criança a gente vai entender. Essa criança não tem maturidade. Qualquer adulto vai fazer o que quiser, porque é apenas uma criança. Mas a gente não vê. Sabe? A gente se preocupa meio despreocupado. E a nossa responsabilidade, eu não posso ver tanta gente morando na rua e achar que tudo bem, é isso mesmo. Não, a gente tem que atentar. A pobreza está muito grande, está crescendo, o desemprego está crescendo. O desemprego não pega só lá, a gente precisa abrir, sabe? Olhar para quem está na rua, criança, adolescente, olha em volta, vê se tem algum adulto junto, como que a gente pode aceitar uma criança na rua. E tudo bem, a gente só não quer que faça nada com a gente, que não me peça dinheiro, que não me peça nada, só. Mas é estranho, não é para estar na rua, é para estar na escola, é para estar em casa, é para estar protegido. E é como você falou, é importante que se cada um de nós, enquanto sociedade, né, um trabalhinho de formiguinha mesmo, né, seja por uma igreja, seja por um educador,
ou algum trabalho voluntário, alguma ONG, a gente sabe que existem inúmeros lugares que pode inserir esse jovem, né, adolescente, essa criança, né, se a gente proporcionar para ela, vamos dizer assim, uma base educacional, né, a gente sabe que hoje em dia as famílias precisam muito trabalhar e trabalham por horas, né? Não é uma jornada de trabalho de 6 horas, de 8 horas. Nós temos famílias que passam praticamente o dia inteiro na rua para tentar levar um pouquinho, um mínimo de sustento. Né? Imagina a situação de uma família de às vezes não ter o que oferecer, né, para essa criança comer. Como você falou, né, elas precisam comer. Como é que elas vão para a escola com fome? Né? Como é que vão aprender? Então, todo esse processo, né, sociedade e educação, elas precisam estar interligadas. Né? Então, isso é muito importante, Doralice, as pessoas saberem que existe, sim, a preocupação do Estado voltado para esses adolescentes. Isso é primordial que as pessoas conheçam esse trabalho, que existem pessoas dedicadas, sérias, comprometidas com essas, né, com esses adolescentes. Querendo ou não, a família está em conjunto, porque não dá para a gente fazer um trabalho se a família não estiver inserida, né, junto com a gente. Né? E eu acho que assim, quanto antes se fizer alguma coisa, quem sabe daqui a algum tempo a gente já tem esses índices bem reduzidos, a gente não precisa ficar com medo de andar nas ruas do Rio de Janeiro, né, para uma cidade tão bonita, né? Quantas pessoas falam bem do Rio de Janeiro e conhecer o Rio de Janeiro não como uma cidade violenta, pelo contrário, né? Mostrar que existem sim ações do Estado aonde proporcionam, né, uma qualidade de vida para essas pessoas, para a sua sociedade como um todo, e que o máximo que a gente pode estar fazendo é minimizar nessa marginalização. Acho que cabe a cada um de nós. Né? Eu fico assim, nossa, eu estou vendo aqui alguns comentários, né, de quem está participando da nossa live, né, parabenizando você por essa divulgação, que realmente são poucas as pessoas que conhecem esse trabalho do terapeuta ocupacional, né? De saber dessa inserção social nossa, né? Esse contexto social, esse contexto educacional, né? O contexto da saúde mental. Então, assim, o quanto que é importante esse trabalho multidisciplinar, inter, transdisciplinar. Nossa, é fantástico isso. Isso é É muito isso bom. mesmo. E assim, que bacana que assim você está podendo divulgar para as pessoas, né, para poder saber a atuação de vocês e saber que é um trabalho conjunto. É um trabalho assim árduo, né? Não é um trabalho fácil, porque cada um é um, né? E cada um vem com uma história, né, pregressa e cabe a gente saber, né, ter essa escuta que você fala, né, que é uma coisa muito primordial do terapeuta ocupacional, ter uma escuta apurada, né? Nós precisamos escutar o outro, né, para a gente entender um pouquinho as demandas que os trouxeram até lá. E que bacana que você tem essa equipe, que vocês trocam, né? E que tem essa parte de assistência das mães, que também tem esse acolhimento com as mães. É muito bacana isso. Eu queria assim que tem mais assim alguma outra coisa que você veja assim muito importante, né, das pessoas virem a saber da atuação do terapeuta ocupacional nesse serviço. Então, o terapeuta ocupacional, a gente, por estar na reabilitação e por a gente estar também na saúde mental, as nossas possibilidades são ampliadas. Porque da mesma forma que esses meninos chegam, às vezes, com déficit de aprendizagem, a gente tem recurso para estar avaliando isso, estar fazendo os encaminhamentos, estar orientando a escola, porque a escola fica dentro da unidade. Então, o adolescente que a gente já percebe que está apresentando alguma dificuldade, a gente já começa com um trabalho, junto com a médica também, a médica está junto com a gente durante todo o tempo da medida do adolescente, e a gente troca muito com a escola e faz as orientações também para a professora. Normalmente, a gente vê uma resposta muito rápida desses meninos, porque às vezes ele não teve tempo de sentar na escola. Ele foi para a rua muito cedo e ele não foi para a escola. Esse era o único problema. Então, esse menino depois alavanca e a gente vê, quando ele descobre que ele tem potencial, olha, decola.
a gente também consegue fazer uma boa orientação e fazer um bom acolhimento para esses adolescentes que chegam com lesões por PAF, e a gente consegue fazer uma avaliação boa para saber o quanto que esse adolescente tem condições de cumprir a medida, não tem condições de cumprir, para ver se esse adolescente precisa de um programa de reabilitação, e aí tem que ser na rede. Então, para esses adolescentes que têm alguma sequela por conta desse poder bélico, né, que eles chegam muito seculados para a gente tem muita coisa para fazer. Adolescentes também que têm esse prejuízo no autocuidado. Então, a gente tem muitas oficinas de autocuidado, a gente tem oficina de música para esses meninos, de criação de poemas. A gente tem várias modalidades, a gente tem grupo de fala com esse menino. A gente tem, enquanto terapeuta ocupacional, muito recurso nas atividades para poder conseguir ofertar e amparar esse adolescente na maior necessidade possível que ele venha a ter. Então, é um trabalho muito bom de se fazer, porque a gente tem os resultados muito rápido. Ver um adolescente conseguindo ler e escrever, adolescente de 16, 17 anos, lendo e escrevendo, e um adolescente que foi dito que ele era retardado mental e que não ia aprender, e esse adolescente pode sonhar a partir da escrita, da leitura. Adolescentes que começam a desenvolver potencialidades mesmo, artística, sabe? Você vê que é talentoso, tem talento para arte, sabe? Para atividades manuais. Então, o terapeuta ocupacional, ele tem muito repertório na atenção a esse adolescente. Então, a gente faz o acolhimento, a gente faz a avaliação e a gente vai poder ofertar a atividade de acordo com a necessidade desse adolescente. Às vezes, o adolescente tem hiperativo. O que tem para ele é hiperativo, não sossega, não se aquieta. A gente tem uma atividade na quadra, uma atividade psicomotora. A gente tem uma parceria com a escola, com a professora de educação física. Então, os adolescentes que são acompanhados com a gente, que eles têm dificuldade de sentar e de falar. Não vai falar porque não consegue sentar. São inquietos demais. A gente primeiro faz um trabalho na quadra, começa a trabalhar a imagem corporal, esquema corporal. Às vezes esse garoto, ele é todo incoordenado, esse menino, sabe? Todo atrapalhado, não teve vivência corporal. A gente tem a oportunidade de fazer esse trabalho prévio primeiro. Então, a gente trabalha a questão motora, depois a gente chega na questão cognitiva, e aí a gente vai conseguindo ter um desdobramento e rapidamente responde, porque é adolescente, é um terreno fértil. Então, assim, a adolescência é a melhor fase da vida para se trabalhar. Então, aprende rápido, tudo que você coloca ali, rapidamente, sabe? Você vê os frutos. A gente tem horta também, a gente trabalha com horta, com a terra, sabe? Para que esse menino cultive aquela semente, para que esse menino colha. E a gente, tudo que a gente produz é repartido entre os meninos comem também. Então a gente leva para a escola, a gente almoça com eles, sabe? Então, assim, a gente tem muita ferramenta, muito recurso, sabe? Para trabalhar as questões no socioeducativo. Então, assim, é um terreno fértil, a gente fica muito feliz porque tem muitas possibilidades. Não, isso é legal para você ver e para os nossos amigos também que estão nos assistindo, para poder ver o quanto que a terapia ocupacional tem para contribuir, né? A gente é tão rico de recursos, né? E quando a gente acha um solo fértil, que é os adolescentes, como você falou, eles aprendem rápido, eu acredito que tudo que vocês ofereçam tem um grupo interessado para multiplicar isso. Isso faz, assim, uma diferença. E fora o gás, né? Que dá para a gente, enquanto terapeuta ocupacional, ver o resultado, né, de um trabalho. Então, você fala da horta, quando você começa a trabalhar com eles, a questão da terra, do cuidado, do plantio, você não deixa de estar trabalhando o seu cuidado, né? Para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim primeiro, né? Então, olha quantas questões que nós podemos estar fazendo dentro desse contexto, né? Por mais, como você disse, que é um contexto fechado, mas quantas possibilidades de ações nós temos dentro desse espaço para trabalhar inúmeras questões. Então, como você falou, aquele mais agitado, a gente pode se utilizar do recurso da psicomotricidade, né, para poder dar aquela mediação, né? Vamos dar uma
respirada, né? Que muitas das vezes eles são tão acelerados. Adolescente já é assim, né? Nós já fomos adolescentes num dia, apesar que não faz muito tempo não, né, Dora? Faz pouco tempo que a gente era Pouquinho. adolescente, muito pouco tempo. Então, assim, o bacana é a gente trazer essa nossa experiência, essa nossa vivência pessoal, para que a gente possa também multiplicar, né? Então, como você falou, quando vocês vão comer junto com eles, olha o quanto que é importante eles verem que vocês também estão se fazendo, né, o uso da mesma refeição. Isso é muito legal. E o bacana disso tudo é mostrar as inúmeras possibilidades, né, numa escrita, se alguém puder, tipo, ler, né, a sua poesia, né, que eu falo, né, que tem uns que se escrevem muito bem, outros que também desenham ou que pintam. Enfim, a gente tem que pegar a essência de cada um deles, mostrar as possibilidades de ações, né, para que eles possam viver um dia de cada vez e falar assim, eu Verdade, sou capaz de fazer alguma coisa, né? Que até é então, verdade. para ele, não tinha essa possibilidade. A gente tem algumas atividades de resgate de infância, porque esses adolescentes, eles não brincaram, sabe? Eles Pois pulam é. as etapas. Sabe que a gente tem oficina de pipa? E depois a gente bota no alto, tá? Então, assim, é uma grande diversão, porque a gente vai proporcionar a eles o que é tão natural, e para eles não é. E a gente vai Pois é. apresentar o que era para ser vivido naturalmente. É isso, é Olha, na simplicidade. isso, e é o simples que a gente faz o complexo, né? Nossa, eu tô olhando aqui agora o nosso tempo, e assim, como passou rápido, né? Como Gente. passou super rápido o nosso tempo. Eu agradeço muito, Doralice, por toda a sua assim, experiência, pela sua competência profissional. Agradeço demais por você ter topado bater esse grande papo com a gente. É o primeiro de muitos, assim, eu espero. Né? Agradeço a cada um que participou, né, dessa nossa live. Vai estar no nosso IGVT. Né? Eu peço para as pessoas também acompanharem as nossas redes sociais, né, para poder vocês ficarem mais atentos ao que está sendo comentado sobre a terapia ocupacional. E mais uma vez, Dora, muito obrigada. A palavra é Eu que gratidão. agradeço. Eu é que Um beijo agradeço. Fico grande muito para você e para feliz. todos. Obrigada. Gente, até a próxima, viu? Um beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.